alunos do 6º ano. Então, nós temos aqui, né, na nossa atividade de hoje, uma parte que fala sobre fluxograma. Este conteúdo tem um pouquinho na página 107 do livro didático de vocês. Então, o que é um fluxograma? É a representação de uma sequência ou procedimento lógico. Como exemplo, podemos fazer um fluxograma da rotina diária, seja de casa, da escola ou do trabalho. Então, aqui nós temos um fluxograma que é relativa à rotina comum dos estudantes da turma. Então, foi em relação a uma determinada turma, cada estudante falou qual era a sua rotina e eles montaram, elaboraram este fluxograma aqui. Então, nós utilizamos para a palavra início e para a palavra fim, esse quadrinho meio arredondado. Para os demais quadrinhos, olha só, a gente utilizou retângulos. Então, escreve-se dentro, né, cada item da rotina. Então, acordar, higiene pessoal, tomar café da manhã, ir para a escola, voltar para casa, almoçar. Então, essa era a rotina de alguns estudantes, né, dos estudantes de uma determinada turma, antes da pandemia, né, antes desse nosso período que estamos vivenciando no momento. Nós também podemos estar utilizando o fluxograma para várias outras coisas. Uma delas é aqui, olha só, este exemplo. Este é um fluxograma para a gente determinar se um número é par ou ímpar. Tem só essa forma de fluxograma para determinar se um número é par ou ímpar? Não, tem outros. Só que nós vamos estar utilizando o eixo dessa vez. Então, nós vamos, olha só, um quadrinho aqui, que é um levemente arredondado aqui do lado, escrito início, onde nós vamos escrever o número aqui embaixo da palavra início. E aí, nós vamos para este losango que nós temos aqui, olha só. Está escrito dentro do losango, o número termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, é uma pergunta que terá que ser respondida. Lembrando que todo número que é par, ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Por isso, essa pergunta. E quando a gente fala que termina, significa que é o algarismo da unidade. Lembrando que cada número tem algarismos, é formado por algarismos, e cada algarismo tem um valor posicional, que foi estudado na APC do mês anterior. Então, nós temos unidade simples, dezena, centena, unidade de milhar e assim por diante. Então, tem duas possíveis respostas a essa pergunta. Ou a resposta é não, significa que o número não é divisível por 2, ou a resposta é sim. Isso significa que o número é divisível por 2. Então, vejamos aqui dois exemplos. Utilize o fluxograma para identificar se os números 2.349 e 3.476 são pares. Então, nós vamos olhar aqui o número 2.349, respondendo a perguntinha aqui dentro, né? O número termina em 0, 2, 4, 6 ou 8? A resposta é não. Na realidade, ele termina em 9. E se ele não termina em nenhum desses números, desses algarismos, né, 0, 2, 4, 6 ou 8, nós concluímos que o número não é divisível por 2. Já o número 3.476, respondendo a mesma pergunta, o número termina em 0, 2, 4, 6 ou 8? Sim, ele termina em 6. Logo, podemos concluir que o número 3.476 é par. Na sequência, nós temos essas duas atividades relativas a fluxograma. Então, a primeira, tendo como base o fluxograma da rotina dos estudantes, construa um fluxograma sobre a sua rotina atual, nesse momento de isolamento social, do acordar até o término da atividade escolar, que seria às 17 horas. E atividade 2, né, utilize um fluxograma para verificar se os números 3.478 e 2.587 são pares. Então, para a atividade 2, nós vamos utilizar este exemplo anterior aqui, que antecede a atividade, que é esse daqui, olha só. Então, um exemplo de como vocês podem estar resolvendo a atividade 1.
sobre fluxograma. Então, aqui eu tenho rotina atual, né? A palavra início e aí alguns itens da minha rotina. Então, aí eu coloquei alguns itens da minha rotina, vocês vão colocar da de vocês. Então, acordar, higiene pessoal, isso é algo comum. Café da manhã, fazer atividades da escola, almoçar, atender os estudantes, gravar áudios e videoaulas. E aí eu coloquei fim. Porque se eu fosse colocar tudo da minha rotina, vocês iriam ver um fluxograma enorme. Bom, para a atividade 2, nós vamos fazer da mesma forma que aquele exemplo que nós temos lá na APC. Então, a palavra início, o quadrinho aqui em forma de losango, verificando que eu fiz sem régua, como a maioria vai fazer, né? Mas, se possível, utilizem uma régua. O número termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, é perguntinha que tem que estar sendo respondida. Se termina, coloca que sim. Aqui embaixo, coloca em qual número ele termina. E aí conclui se ele é par ou se ele é ímpar. Qualquer dúvida, estarei à disposição de vocês para esclarecer.